Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é quinta-feira, pré-sexta. Que beleza, hein, Roberto? Olá. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são... tvccorreidamanhã@gmail.com é o nosso e-mail oficial. E é claro, tem o nosso WhatsApp, já está na tela para você. O meio mais fácil de entrar em contato com a gente. O DDD é 24, o telefone é 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente. E é claro, muito obrigado pela sua presença, sua audiência aqui conosco no Correio da Manhã, gente. E hoje, em Petrópolis, o dia amanheceu com céu aberto. Céu azul, porém uma ventania intensa em Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho. Céu azulzinho, algumas nuvens ali, porém muito vento, muito vento. E por falar nisso, o vendaval que atinge toda a região de Petrópolis provocou a queda de árvores nas pistas de subida e descida da Serra de Petrópolis. Vamos colocar ao vivo as câmeras da Concer que ficam na Serra de Petrópolis. Essa é aí da antiga praça de pedágio, posto de pesagem no quilômetro 104, sentido Juiz de Fora. Então vamos falar da ventania. Na pista de subida, há pelo menos 2 trechos afetados. No quilômetro 91 e no quilômetro 87, onde 3 árvores de grande porte atingiram a pista, segundo informações preliminares. Mais cedo, equipes da Concer desinterditaram também o quilômetro 99, sentido Juiz de Fora, onde outra árvore caiu no trecho. E a interdição no sentido Juiz de Fora ocorre a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias. Essa que a gente, na verdade, essa é a antiga praça, né, que a gente acabou de ver. Mas é ali então, que já tem o trecho de retenção, né? Então, olha só, a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, 1,5 km de retenção. Nesse momento. Nesse momento. E na descida da serra, há interdições parciais no quilômetro 85 e 86, também por conta de queda de árvores na pista. Olha só como é que tá a pista totalmente fechada, gente. Equipe dos bombeiros de Petrópolis foram acionadas, né, para reforçar o serviço de desinterdição da subida da Serra de Petrópolis em apoio à Concer. As equipes vão acessar o trecho pela Comutran, né, com o auxílio da PRF. Porque não dá para chegar pela pista normal naquele local. Eles vão acessar esse trecho pela contramão. Perdão, eu me embolei aqui porque tem muita notícia de trânsito hoje. E aquela imagem é impressionante. A pista está completamente fechada. Isso na descida da serra, tá, gente? Então, para você que vai ao Rio de Janeiro, a Duque de Caxias hoje, pode ser que você demore um pouquinho mais para conseguir descer. Nesse momento nem passa, né, pela pista ali, né, porque tá realmente tudo fechado. E na pista de subida já tem aquele engarrafamentozinho ali de 1,5 km, lá embaixo já, na antiga Praça do Pedágio, em Duque de Caxias, gente. E a gente começa o jornal de hoje repercutindo o aumento da passagem de ônibus em Petrópolis. É o segundo aumento em 2 anos no governo do prefeito Rubens Bom Tempo. Está lá estampado na nossa primeira página do Correio Petropolitano. Se puder colocar ele lá na primeira página, André, do Correio Petropolitano, por favor. Pois é, o aumento da tarifa de ônibus em Petrópolis aponta para outro problema, né? O Conselho Municipal de Transportes, que dá o parecer sobre o aumento, é comandado pelo governo municipal e empresas de ônibus. Um projeto de lei busca alterar essa composição. A gente vai ter matéria sobre isso, mas a gente só quer enfatizar a página, a primeira página do Correio Petropolitano. Exatamente, né? Ali. Tarifa a R$ 5,30,
foi aprovada por aliados de Bom Tempo. Todos os 17 votos a favor do aumento na passagem são da base do prefeito Bom Tempo e empresas de ônibus. Vamos ver então essa reportagem, porque como o Jorge falou, né, o Conselho Municipal de Transportes, que dá o parecer sobre o aumento, é comandado pelo governo municipal e pelas empresas de ônibus. Que aí coisa, fica né? fácil, né? E um projeto de lei busca alterar essa composição. Vamos conferir na reportagem. A passagem de ônibus deve ficar mais cara, mas a notícia não agradou. O Petrópolis Convention e a Câmara de Dirigentes Lojistas divulgaram notas em que repudiam o reajuste. Dentre os usuários do transporte público, a reclamação também é unânime. Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Não tá dando. Acha que vale 5,30? Não, não vale. Não vale. Sério mesmo, porque ó, não tem nem ônibus direito. Não tem nem ônibus, aí eles vão e aumentam a passagem. Assim, a nível de questão de ônibus e atraso, tá deixando muito a desejar. A passagem sempre aumenta e as condições cada vez piores, né, para as pessoas. Sempre lotado, ar-condicionado em dias de calor não tem. E é isso, condições sempre precárias. Lotado, vai em pé, vai na porta, super lotado. Para a gente fazer alguma coisa, a gente precisaria ter alguém, tipo assim, uma associação de moradores que correspondesse com a sociedade, com a comunidade também, para poder reivindicar, mas não tem. Então a gente fica refém disso tudo, né? Então é um absurdo, muito absurdo. A opinião da sociedade civil, no entanto, não é ouvida pelo Comutran. Hoje, o Conselho é formado em sua maioria por integrantes do governo e das empresas de ônibus. Esta falta de paridade fez com que a proposta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes fosse aprovada por ampla maioria. Os 17 votos favoráveis foram das empresas de ônibus, da CPTrans e de integrantes de secretarias do governo. Também aprovaram a proposta o Sindicato dos Rodoviários e representantes do taxistas. Apenas um representante da sociedade civil foi favorável ao reajuste. Já os votos contrários foram de 5 representantes da sociedade civil e do vereador Ingo Rames. Na reunião, foi citada a falta de representatividade no Conselho. O representante da União da Juventude Socialista, Guilherme Freitas Gomes, criticou a atual composição. É um conselho que não é paritário. É um conselho que é tripartite. Governo municipal, executivo, a sociedade civil, que é eleita na conferência anualmente, e também representantes dos empresários, né? E esse bloco dos empresários representa 1/3 do nosso conselho. Além disso, uma cadeira na Câmara Municipal ainda não foi preenchida, após recentes mudanças no Legislativo. O vereador Ingo Rames elaborou um projeto de lei que prevê a paridade do Conselho. Pelo texto, governo, sociedade civil e instituições dividirão igualmente 33 cadeiras do Comutran. As empresas de ônibus terão apenas 3 vagas. A vereadora Júlia Casamassa apresentou um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal para também aumentar o debate em relação aos reajustes. Pelo texto da vereadora, as planilhas deverão ser apresentadas em audiência pública e votada pela Câmara de Vereadores. Oi, gente, vereadora Júlia Casamasso, representante da Coletiva Feminista Popular. Acabamos de sair da reunião do Comutran, o Conselho Municipal de Transportes. Estamos aqui na frente da CPTrans e, infelizmente, o aumento da passagem de ônibus foi aprovado pelo Conselho. Apesar da resistência da sociedade civil, que votou contrária ao aumento da tarifa. A tarifa passou e agora ela vai ou não ser sancionada pelo Executivo. Nós, na Câmara, seguimos na luta pelo debate amplo do aumento da tarifa de ônibus. Protocolamos uma emenda à Lei Orgânica Municipal para que hajam audiências públicas antes do aumento da passagem e para que o aumento da tarifa também seja votado na Câmara dos Vereadores. O trabalhador petropolitano não pode pagar mais essa conta. Segue, então, o embate agora com a Câmara Municipal sobre o transporte público em Petrópolis, sobre o aumento do transporte público, né? E tem mais aqui porque tem resposta. Olha só, o Grupo Correio da Manhã procurou a CPTrans sobre os apontamentos, mas a companhia não respondeu aos questionamentos. Também foi tentada uma entrevista com o diretor-presidente, Tiago Damasceno, mas o pedido não foi atendido. A Câmara Municipal informou que fez um levantamento sobre as representações nos conselhos e vai encaminhar as indicações.
Gente, vocês acompanham essa matéria completa, tanto no Correio Petropolitano, lá na página 10, e também no Correio da Manhã, também lá na página 10, na região serrana. Tá lá essa matéria, decisão na mão de poucos, né? Isso aí. Vamos então às demais notícias desta quinta-feira, dia 13 de julho. 34 milhões de brasileiros adultos já perderam 13 dentes ou mais, indica IBGE. Senado aprova programa para expandir escola em tempo integral. Saiba o que muda com a aprovação da reforma tributária. Operação Bahamut desarticula grupos criminosos que movimentaram mais de 2 bilhões de reais nos últimos anos. Moradores da Castelânia denunciam construção de empreendimento residencial. Nova Friburgo promove campanha de combate às hepatites com o Julho Amarelo. Agora no Correio da Manhã na TV. Sabe sim. Gente, vamos começar a nossa edição aqui, né, com o nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhadinha no que é notícia na nossa linha vermelha e no nosso jornal Correio da Manhã. Na linha vermelha, Rio prepara a concessão do gás nos mesmos moldes do saneamento. Na Turge não terá renovação. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Difícil, hein, isso aí. E lá na coluna Magna Vita também, a Janja Carioca no lançamento de Molica. Falando sobre a Janja lá no lançamento do livro de Molica. Haddad vive lua de mel com o mercado financeiro. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Quaest com analistas da área econômica, destaque da nossa página 6. Bolsonaro nega articulação com Duval, página 4. Indústria e comércio investe na pauta verde. E na página 7, lá no Internacional, Coreia do Norte realiza teste militar. Tiveram diversos lançamentos de mísseis balísticos na Coreia do Norte essa semana, o que colocou em alerta aí a força militar do Japão, dos Estados Unidos e entre outras ali da região. Volume de serviços cresce 3,4% no estado. Prefeitura do Rio de olho na merenda escolar. Pois é, isso porque o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ontem sancionou a lei que proíbe ultraprocessados em venda, né? Venda de ultraprocessados em escolas do Rio de Janeiro. Isso lá na capital fluminense, gente. Mais de 10 milhões de brasileiros sofrem com a fome no país. A subalimentação crônica, nível mais extremo provocado pela insegurança alimentar, atingia 4,7% da população do Brasil entre 2020 e 2022. Em números absolutos, 10 milhões de pessoas sofrem com a fome no país. Dados foram divulgados pela ONU. Esse é um dos destaques da página 5, um destaque, infelizmente, muito triste, porque as desigualdades no Brasil ainda são gritantes. E aí não tem como deixar de falar. Exatamente. Enquanto o presidente está viajando de forma nababesca, ficando em hotéis 7 estrelas, tá aí, 10 milhões de brasileiros sofrem com a fome no país. A desigualdade é muito grande. E outra decisão aqui do governo, a qual causou polêmica ontem e tem resistência entre os estados e do Distrito Federal, viu? Fim das escolas cívico-militares gera resistência. O Ministério da Educação, através da portaria, né, ou decreto, dentro do Ministério, anunciou o encerramento do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, uma das prioridades do antigo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro na área educacional. O anúncio não foi recebido com bons olhos por algumas unidades da federação que olhavam a medida com simpatia, e eu tenho que dizer que eu também olhava com simpatia. Não precisa se ter diversas escolas mas pode-se ter sim, não vejo problema nenhum em ter um ensino integral ali, voltado junto ao ensino militar, não vejo problema. Mas acho uma péssima decisão, porque muitos desses alunos precisam dessas escolas, gente. E aí, exterminar do nada
essas escolas, eu falo em extermínio porque eles querem acabar, Exatamente. não vejo com bons olhos. Toda medida dentro da área de educação tem que ser tomada com muita perspicácia. Tem que ser olhada muito bem antes de falar assim, vamos acabar com isso. Foi o anúncio de ontem do Ministério da Educação, Exatamente. que divulgou no dia de ontem o encerramento desse Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Exatamente. Eu só queria reforçar que, lembra do programa que nós tivemos aqui no estado do Rio, dos CIEPs, dos Brizolões, Sim. que era excelente e de repente sumiu? Pois é. Como eu digo, todo projeto de educação tem que ser visto, revisto e revisto de novo para se acabar com ele. Não acho uma boa decisão, assim, do nada, se acabar com um programa que era de um governo passado e só porque você não é desse governo, vamos acabar com isso. Não é tudo que é ruim também, gente. Tem que se olhar tudo mais de uma vez. Infelizmente, isso acontece muito no Brasil, né? O programa de um antigo gestor, isso acontece em todas as esferas. Federal, estadual, municipal. Então, um programa que era bom de uma antiga gestão, simplesmente na próxima gestão eles dão descontinuidade, é uma pena. E aqui, de acordo com a nota técnica do MEC, abre aspas aí, o programa induz o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas, invocando sua atuação em uma área que não é sua expertise e não é condizente com seu lugar institucional no ordenamento jurídico brasileiro. E aí a gente sabe que as escolas brasileiras, elas vão de mal a pior. Então, uma educação que era boa vai ser extinta pelo atual governo. Pois é. E aí nós temos lá na página 2 de opinião os editoriais. Fome, ONU expõe situação alarmante. Roberta já falou disso ali no primeiro, tem matéria também no nosso jornal, mas aqui tem um editorial com uma opinião do nosso jornal, né? E ali, a nova realidade exige mais cuidados. Outro editorial para você conferir lá na nossa página 2 e ficar bem informado, gente. Vamos para a nossa página 3 da coluna Magna Vita, Molica em concorrida noite de autógrafos. O colunista do Correio da Manhã, Fernando Molica, lançou na terça-feira na Livraria da Travessa de Botafogo seu primeiro livro de contos, Náufragos, publicado pela editora Malê. Autor de 9 livros, entre eles 6 romances, Molica estreou na literatura em 2002. Já foi finalista 2 vezes do Prêmio Jabuti e tem livros publicados na França e na Alemanha. A noite de anteontem desfalcou o estoque da livraria. Olha que bacana. Olha que beleza. Foram vendidos todos os 100 exemplares enviados pela editora. Entre os presentes no lançamento, muitos jornalistas e escritores. Então tá aí as fotos do Fernando Molica. Exatamente. Gente, esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, né, do nosso jornal. E você confere, é claro, tudo no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou indo até as bancas de jornal aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano já está disponível, R$2 para ficar bem informado, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Operação Bahamut desarticula grupos criminosos que movimentaram mais de R$2 bilhões nos últimos anos. E você vai ver também, saiba o que muda com a aprovação da reforma tributária. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta no nosso segundo bloco e a gente começa novamente mostrando as imagens, né, da Serra de Petrópolis por conta dessa ventania. Olha aí, gente, as árvores, né, que caíram por conta dos ventos fortes que atingem Petrópolis, atingem a serra. Tomara que não tenha caído em cima de nenhum veículo, né, não tenha machucado ninguém. Até esse momento não temos essa informação, mas vocês veem aí as fotos dessas árvores que caíram na Serra de Petrópolis. Aí exige serra, material específico para retirada delas, porque demora não vai, pouquinho, né? Não é com a ação dos populares ali, do pessoal que está ali querendo sair, que vão conseguir arrastar aquele monstro de árvore, gente. Olha só, não tem como. Não tem como. Meio pesado. É pesado, é verdade. E a gente tem imagem também do trânsito. A gente tem imagens ao vivo. Olha aí, antiga praça de pedágio, posto de pesagem, quilômetro 104, sentido Juiz de Fora, ou seja, a subida da Serra de Petrópolis por conta, né, dessas quedas de árvores na subida da serra. O trânsito já está desse jeito aí, gente. Olha só, nem 8 horas da manhã e já está desse jeitinho. Vamos dar continuidade aqui porque tem um dado preocupante. De acordo com dados divulgados recentemente pelo IBGE, quase 34 milhões de brasileiros já perderam 13 ou mais dentes. Olha só, gente. Os dados apontam também, Jorge, que apenas 12,9% da população possui plano odontológico. Todo mundo sabe a importância dos dentes para a saúde, especialmente a digestiva e a bucal. Porém, existem muitos fatores prejudiciais que podem interferir diretamente na durabilidade dos dentes, fazendo com que eles enfraqueçam ou até mesmo caiam. Os dados divulgados pelo IBGE assustam, mas mostram bem como está a realidade da população que depende de atendimento do SUS e que muitas vezes, por causa dos horários de atendimento nos postos de saúde, não conseguem tratamento. Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2020, observou fatores ainda mais preocupantes em relação à saúde bucal dos brasileiros. O estudo apontou que mais de 14 milhões de pessoas não possuem nenhum dente permanente. As causas para este problema são muitas: bruxismo, cáries, problemas com gengiva, traumas, entre outras. Contudo, uma condição muito comum entre a maioria das pessoas que sofreram uma perda total ou parcial dos dentes é também a desigualdade social. Dados oficiais mostram que a população brasileira carece de assistência odontológica em todas as faixas etárias. Há uma desigualdade muito grande em relação à qualidade de saúde bucal na nossa população. Nesse sentido, o curso de odontologia da Unifase, através das suas práticas com os estudantes, oferece assistência odontológica a todas as faixas etárias, em todas as áreas da odontologia. Em seus cenários próprios, principalmente o ambulatório escola, mas também através da parceria com a saúde pública do município de Petrópolis. E assim esperamos contribuir para reduzir as desigualdades em relação à saúde bucal da nossa população.
Alimentos ácidos, açucarados, cafeína ou excesso de gordura podem também prejudicar a saúde bucal. Em contrapartida, os médicos dentistas recomendam alimentos ricos em cálcio, fibra e vitaminas D, C e A, pois eles ajudam a fortalecer os dentes. Além disso, nunca é demais salientar que é fundamental que as pessoas usem fio dental e escovem os dentes após cada refeição, ou no mínimo, uma vez ao dia. E olha, gente, o plenário do Senado aprovou na noite dessa terça-feira o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. O texto do PL permite, projeto de lei, tá, gente? Permite a união financeira, a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica por meio de transparência para estados e municípios. O programa foi uma iniciativa do governo federal e agora vai à sanção do presidente para entrar em vigor. Coordenado pelo Ministério da Educação, o programa é um mecanismo federal de fomento à expansão das matrículas de educação básica em tempo integral nas redes estaduais e municipais. A adesão ao programa é opcional, mas a meta inicial é criar 1 milhão de novas matrículas em tempo integral nos próximos anos. O governo federal estima que serão disponibilizados cerca de 4 bilhões de reais para aumentar a oferta de educação em tempo integral, permitindo que estados e municípios possam expandir as matrículas em suas redes. Até 2026, segundo o MEC, a meta é chegar a 3,2 milhões de matrículas. Pelas regras estabelecidas no projeto, serão consideradas matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 semanais em 2 turnos. Apenas as matrículas criadas ou convertidas em tempo integral a partir de 1º de janeiro de 2023 poderão ser contadas para fins de participação deste programa. E aprovada em segundo turno na última sexta-feira pela Câmara dos Deputados, a primeira fase da reforma tributária vai simplificar a tributação sobre o consumo e vai provocar uma mudança na vida dos brasileiros na hora de comprar produtos e serviços. Confira na reportagem. Cesta básica, remédios, combustíveis, serviços de internet em streaming, com uma longa lista de exceções e de alíquotas especiais, o novo sistema tributário terá impactos variados conforme o setor da economia. Paralelamente, pela primeira vez na história, haverá medidas que garantam a progressividade na tributação de alguns tipos de patrimônio, como veículos e na transmissão de heranças. O que vai mudar, na verdade, vai ser um processo lento nesse primeiro momento. Temos todos um período de transição que vai começar em 2025 e vai até 2033. O item que mais gerou polêmica na tramitação final da reforma tributária foi a cesta básica, que deve ter uma diminuição quando uma lei complementar definir a lista nacional de preços que terão alíquota zero na contribuição de bens e serviços. O impacto final nos preços, no entanto, ainda é desconhecido. Dias antes da votação da reforma, a Associação Brasileira de Supermercados apresentou um segundo relatório, no qual a cesta básica poderia subir 59,83% em média, com a redação anterior da reforma tributária, que reduzia pela metade a alíquota dos impostos sobre o valor adicionado dual. O estudo, no entanto, foi contestado por economistas, parlamentares e membros do próprio governo. Também está prevista a criação de um fundo de participação, onde estados vão participar e os municípios também vão participar. A União não vai participar, justamente para poder decidir a redistribuição desses impostos e como que ele vai ser feito. O texto aprovado prevê a alíquota reduzida em 60% para medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Medicamentos usados para o tratamento de doenças graves como câncer terão alíquota zerada. Além disso, a reforma tributária estabelece um regime de tratamento diferenciado para combustíveis e lubrificantes. A cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, passará a incidir sobre veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. Esse é um longo caminho, onde nós vamos ter que ficar atentos, acompanhar as mudanças, as leis complementares e como que vai ser feita a composição
dentro desses fundos para que a gente não tenha nenhum problema maior no nosso pacto federativo. A reforma poderá encarecer o serviço em geral e as empresas de streaming de internet pagarão alíquota maior. O mesmo vai ocorrer com aplicativos de transporte e de entrega de comidas. O Ministério da Fazenda assegura que a redução do preço da energia elétrica vai compensar esses aumentos, resultando em pouco impacto para o consumidor. É isso, gente. Ficar atento, como o economista falou ali, à mudança dos impostos, porque sim, alguns produtos vão aumentar, outros vão ser desonerados, então tem que ficar de olho no que vai aumentar, no que vai baixar. Alguns sim vão ter aumento, outros vão ser completamente zerados. E vamos lá, gente. Na manhã de ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Bahamut, que tem como objetivo combater a prática de lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas e de outros delitos dos grupos criminosos. Movimentaram mais de 2 bilhões de reais nos últimos anos. Olha só. Nesta operação, mais de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contra 2 grupos criminosos que movimentaram mais de 2 bilhões de reais desde 2017. Em adição aos mandados expedidos pela Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi determinado o sequestro de bens e valores em nome dos investigados, de interpostas pessoas e empresas de fachada utilizadas pelos grupos para a ocultação de patrimônio ilícito. Ao todo, foi determinado o bloqueio de aproximadamente 250 milhões de reais, além da constrição de bens móveis e imóveis. A investigação da Delegacia de Repressão a Drogas é um desdobramento das operações Tamoios e Brutium, deflagradas no Rio de Janeiro nos anos de 2021 e 2022, e que buscaram reprimir a prática de tráfico internacional de cocaína pelo modal marítimo do Brasil para a Europa. As apurações constataram que 2 núcleos distintos, com formas de atuação semelhantes e comandados por estrangeiros, prestavam aos investigados por tráfico de drogas suporte financeiro por meio do branqueamento de capitais. Uma casa de câmbio no Rio de Janeiro foi identificada como responsável pela internalização de valores provenientes de outros países para pagamento de traficantes no Brasil. A atuação dos suspeitos se baseava na criação de empresas de fachada, as quais eram utilizadas para a abertura de contas usadas na movimentação dos valores ilícitos. Ao todo, mais de 20 empresas criadas com essa finalidade foram identificadas. A investigação também apontou a realização de transações financeiras e negociações envolvendo o Brasil e países da Europa, América do Norte e América do Sul. Além de transações injustificáveis por intermédio de empresas inexistentes, a Polícia Federal também identificou que os grupos criminosos forneciam o serviço de lavagem de capitais por meio de criptoativos. Alguns investigados residiam em imóveis de alto padrão, possuíam veículos importados de elevado valor, bem como realizavam viagens internacionais de maneira constante. Os fatos investigados abrangem os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de capitais, cujas penas, se somadas, podem alcançar 30 anos de prisão. O nome da Operação Bahamut faz alusão a uma criatura da mitologia árabe que sustenta a terra. No caso das investigações, os grupos se prestavam a sustentar a articulação financeira ilícita das organizações criminosas. E uma ação conjunta entre as polícias militar do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais prenderam 3 indivíduos pelo crime de roubo. A ocorrência foi registrada na 52ª Delegacia de Polícia em Leopoldina. A ação conjunta foi realizada na BR-116, na altura do município Vila do Pão. Um veículo com 3 homens foi abordado. Foi quando os agentes identificaram os suspeitos de efetuar um roubo em um depósito de gás em Leopoldina. Na ação, um revólver calibre 38 com 6 munições também foi apreendido. Os homens detidos foram encaminhados para a 52ª Delegacia de Polícia em Além Paraíba, onde a ocorrência foi registrada. E, gente, olha só, você que gosta, né, das estrelas, isso. Tem lá o, como é que você diz, aquela mesa estrelar, não é? Isso. Então, olha só, a NASA liberou nessa quarta-feira uma imagem do que seria o nascer de uma estrela, feita pelo telescópio James Webb, que completou ontem 1 ano de trabalho. Olha que imagem bonita, gente.
A gente incrível, fica assim, né? É incrível a imagem, fantástica. Tem outras, eles divulgaram várias outras imagens, mas essa aí foi a primeira imagem divulgada pela NASA em comemoração ao aniversário do James Webb, gente. Muito bonita. O universo ainda tem muitos mistérios, né, a ser desvendados. E você vai ver depois do intervalo que moradores da Castelânia, em Petrópolis, denunciam construção de empreendimento residencial. E você vai ver também que Prefeitura de Três Rios anuncia fechamento de avenida para obras em galerias pluviais. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, nessa semana, moradores da região do Castelânia, em Petrópolis, procuraram a nossa equipe para denunciar uma construção de um empreendimento residencial entre as ruas Ana Elizabeth Weber e Estefânia Guettinauer, diante da situação da última segunda-feira, uma reunião que, primeiramente, havia sido anunciada pela Prefeitura de Petrópolis como audiência pública, foi realizada na localidade para discutir questões relacionadas às obras. Os moradores da rua Ana Elizabeth Weber, na região da Castelânia, têm vivido um pesadelo diariamente. Isso porque recentemente foi divulgada a construção de um residencial aqui no fim da rua. Os moradores que vivem há décadas aqui acreditam que não há possibilidade desse residencial ser construído. Não é isso, Wilson? É isso mesmo, é um empreendimento absurdo numa área que tem nascentes e olho d'água, a área de preservação ambiental, Mata Atlântica, onde tem araucária, uma flora e uma fauna gigantesca aqui, e onde existem casas na outra rua que ficariam totalmente às sombras, porque eles transformaram isso aqui, eles alteraram o zoneamento da área para favorecer um terreno e a construção de um condomínio que é particular. Eles transformaram de APA para ZPE e logo depois para SRE2. E o que diz a legislação do SRE2, apesar da canetada de terem mudado o zoneamento, diz que só pode ser construção com no máximo 3 pavimentos, que são 10 metros de altura. O empreendimento deles passa de 30 metros de altura por ser 7 andares e mais o talude com um platô aqui de cima. E estamos aqui também com o Cláudio, que mora também na região há 51 anos. E nessa semana foi realizada uma audiência pública de última hora para falar sobre essa questão, né, do residencial, não é isso, Cláudio? Foi isso mesmo. Inclusive, a audiência teve que ser transformada em reunião, porque eles, em cima da hora, descobriram que a legislação exige 10 dias de comunicação para uma audiência pública.
Então não houve a publicidade necessária para isso. Falar de uma questão como essa, né, um residencial que vai mudar a rotina de todos os moradores, preocupa vocês? Muito, porque fazer um residencial nessa altura, até mesmo eu não sei como foi a canetada para mudar para SRE2, quer dizer, vai ficar alto, vai colocar os moradores que estão lá, moradores há mais de 50 anos, na sombra, com prédios em frente. Eles não vão ter o sol da manhã, por causa da montanha, não vão ter o sol de tarde, que vai ficar escondido atrás de uma construção absurda, sem rede de esgoto, que eles dizem, não, mas nós vamos fazer. Mas não adianta fazer a rede de esgoto sem atender o bem local, né? Que a Minha Casa Minha Vida seria para atender o bem da comunidade. São inúmeras reclamações apresentadas pela população local. A empresa afirma que tem estudado um projeto para o alargamento de vias. O problema apontado pelos moradores é que os terrenos que a construtora pretende fazer as intervenções são privados. Entre as inúmeras reclamações de quem vive no bairro está o medo de como o novo empreendimento residencial impactaria negativamente no tráfego, diante do aumento de pessoas na região. E não são só os moradores da rua Ana Elizabeth Weber que são prejudicados. Aqui na rua Stefano Guttenauer, os moradores também sentem na pele a aflição de serem impactados pela construção desse residencial. Não é isso, Cíntia? Sim, eu acho que os principais afetados vão ser os da Ana Elizabeth Weber, mas nós mais ainda, porque eles vão tomar toda essa área aqui. Né? Então, além dessa questão de iluminação, de sol, essas coisas que a gente, né, nossa paz, eu acho que assim, a prioridade vai ser esses novos moradores, né? Tanto que eles fizeram já nessa consulta pública, que ainda vai ter que ter outra, já estava tudo já engatilhado para isso ser realizado sem consultar a gente, que vamos ser os mais atingidos. Fica aqui o questionamento por parte dos moradores que no final só querem justiça e ajuda do governo municipal. Sola, fora, sola, fora! E as mais de 200 casas atingidas por deslizamentos de terra no Morro da Oficina em fevereiro de 2022 vão ser demolidas em breve. Em breve, mas não se sabe quando. Por isso, a Secretaria de Assistência Social deu início ao atendimento para que sejam firmados acordos de compensação financeira com as vítimas. A Prefeitura de Petrópolis iniciou nesta quarta-feira os acordos de compensação financeira por conta da demolição de 245 casas do Morro da Oficina atingidas pela tragédia de fevereiro de 2022. Na época, houve um deslizamento de terra e de pedras que deixou mais de 90 mortos só na localidade. Os imóveis vão ser demolidos para que o município faça as obras de contenção de encostas no morro. A Prefeitura vai pagar entre 90 a 230 mil reais a cada família, mas as vítimas reclamam do baixo valor oferecido pelo governo municipal. Uma vida de trabalho, você receber 90 mil reais é vergonhoso, mas fazer o quê, né? E uma outra coisa que está me incomodando muito, as casas que foram destruídas não entraram nesse processo de indenização. Nos últimos meses foram feitas análises na localidade que avaliaram cada imóvel. As obras no Morro da Oficina foram divididas em lotes. O segundo inclui as ruas Ercília Moretti e Frei Leão, onde as intervenções iniciaram no dia 14 de junho. O lote 3, que inclui as ruas Frei Leão e Osvério Vilaça, estava em fase de licitação. O resultado foi homologado pela Prefeitura no dia 26 de junho. Os atendimentos iniciaram nesta quarta-feira e continuam nos dias 15, 19 e 22 de julho na Casa dos Conselhos, na sede da Prefeitura de Petrópolis. As pessoas precisam comparecer com os seguintes documentos: identidade, CPF, RO, comprovante de residência e extrato bancário. Mais uma vez, nós estamos aí à mercê, né? Esperando a boa vontade de quem tem o poder da caneta. Gente, olha só. A gente acabou de receber uma mensagem aqui, mas a Roberta já vai falar, porque a gente já mostrou árvore caída na serra, já tem morador reclamando aí que o telhado foi embora. Aliás, aqui na frente aqui, do Extra, tinham telhas na frente aqui da Paulo Barbosa na hora que eu cheguei ali, caídas, entre outras coisas que estão acontecendo devido ao vendaval desde a madrugada dessa quinta-feira. Mas
Desde a madrugada, gente. Quem é daqui de Petrópolis sabe. Mas, há 5 minutos, ou seja, às 8h10 da manhã, nós recebemos o aviso da Defesa Civil. Previsão de rajadas de vento moderado a forte ao longo desta quinta-feira no município de Petrópolis. Emergência 199, dia 13/7, 8 horas da manhã. Essa mensagem foi feita às 8 da manhã e chegou nos nossos celulares às 8h10. Isso aí. Previsão de rajada de vento. Acho que demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, né? Pois é. Gente, olha só, ontem uma jovem de 21 anos foi atropelada por um trem em Paraíba do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu no centro da cidade. O atropelamento ocorreu na linha férrea no centro da cidade, próximo à Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 21 anos ultrapassou a cancela e ficou em cima dos trilhos aguardando a colisão. Ainda de acordo com os agentes, a mãe da jovem relatou que ela é paciente do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e o quadro clínico dela é estável. E na tarde da última terça-feira, o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição confirmou a morte da professora Francis Braga Castro, que estava internada há 15 dias após ter colidido violentamente com um ônibus na estrada de Werneck, em Paraíba do Sul. Um vídeo que chocou a internet. "15 dias após a colisão entre um carro e um ônibus da empresa Nobre Tour, na estrada Werneck, em Paraíba do Sul, morre a professora e enfermeira Francis Braga Castro, de 49 anos, que estava internada desde o acidente no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. De acordo com a unidade, a causa seria morte encefálica. O acidente aconteceu por volta das 5h48 da tarde e o Corpo de Bombeiros do quartel de Três Rios chegou ao local por volta das 6h10. De acordo com os agentes, Francis estava em estado grave quando saiu do local. O enterro da professora aconteceu na manhã desta quarta-feira no cemitério Dr. Leopoldo, em Paraíba do Sul. Francis deixou um filho e familiares. Nas redes sociais, os amigos e a família prestaram as últimas homenagens através de mensagens de carinho e relembrando bons momentos. Gente, que imagem forte. Que imagem forte, né? Nossa, do acidente. Fico pesar aqui para a família dela, né? Enfim, conforto que achem um conforto. Gente, durante todo o mês, Nova Friburgo celebra a campanha Junho Amarelo, que evidencia a luta contra as hepatites virais. A cidade foi escolhida como piloto nesse projeto que visa oferecer testes rápidos para diagnósticos da doença e tratamento específico. Através da promoção de orientações e atividades, o objetivo é demonstrar a prevenção e a importância da realização do teste para que o diagnóstico da doença seja mais rápido, acelerando o início dos cuidados. As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas que não apresentam sintomas. Nova Friburgo foi escolhida como uma das cidades piloto do estado do Rio de Janeiro para a implantação do novo projeto de atendimento aos pacientes com hepatites, tornando a liberação dos medicamentos específicos mais efetiva e oferecendo um acesso eficaz para a comunidade, fazendo com que o início do tratamento fique mais rápido. Desde o início da implantação do programa, já foram tratados e curados cerca de 70 pacientes portadores de hepatite C. A Secretaria de Saúde, através do programa IST-AIDS Hepatites Virais, vai realizar atividades de conscientização acerca do tema para que mais pessoas busquem a testagem, que é realizada na atenção básica. Além disso, os exames estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. E você confere os locais, dias e horários no nosso site tvc16.com. E por meio das redes sociais, a Prefeitura de Três Rios anunciou que na próxima quinta-feira, a Avenida Zuelo, ou seja, hoje, a Avenida Zuelo Zola vai ser fechada para obras nas galerias pluviais. Na quinta-feira, a Prefeitura de Três Rios vai retomar as obras das galerias pluviais no centro da cidade. E para isso, a partir das 7 horas da manhã, a Avenida Zoelo Sola vai precisar ser fechada.
Com investimentos de 25 milhões de reais, a nova galeria vai receber o fluxo de água de Vila Isabel, fazer a captação do Campo do Triângulo e passar pela Avenida Zoelo Sola e, em seguida, desaguar no Rio Paraíba do Sul. Durante as obras, o trânsito de veículos vai ser desviado para o outro lado da via, sentido ao centro da cidade. Portanto, os ônibus da empresa Transatransporte, que fazem as linhas do bairro Vila Isabel, só vão ter acesso ao bairro pela rua Fagundes Varela, sentido ao bairro. E olha só, o trânsito em um trecho da rua Duarte da Silveira, no Bingen, aqui em Petrópolis, está funcionando em meia pista por conta das obras de contenção de encostas que estão acontecendo no local. As interdições exigiram, inclusive, interdição total da pista nessa última terça-feira, ou seja, ontem, né? No entanto, as interdições preocupam os moradores. Confiram na reportagem agora. As obras de contenção de encostas que estão sendo realizadas na altura do número 1246 na Rua Duarte da Silveira, em Petrópolis, se tornaram necessárias após as chuvas de fevereiro de 2022. Estas intervenções só foram iniciadas pela Prefeitura um ano após as chuvas, caso que já foi noticiado pelo Grupo Correio da Manhã. Agora, depois de 5 meses que as obras foram iniciadas, está sendo necessário que o trecho funcione em meia pista para os veículos e os pedestres precisam se arriscar passando pela via. Várias pessoas correm risco de ser atropelado, entendeu? Passa criança, né? Inclusive meus sobrinhos passam aqui. Eu trabalho aqui no Centenário e tal, entendeu? Tem que passar aqui todos os dias. É ruazinha que a galera tá acostumada a correr pra caramba, né? Porque mora aqui faz, sei lá, 1000 anos. Então acho que tinha que ter um pouquinho mais agora, ó, é especial, galera, atenção e tal. Eu acho isso só. Atravesso pro lado de lá e... correndo, né? De acordo com a placa colocada no local contendo as informações das obras, essas intervenções já deveriam ter sido finalizadas há mais de 2 meses. Essas obras foram iniciadas no dia 6 de fevereiro e o prazo de término foi no dia 6 de maio. O valor total investido foi cerca de R$410 mil. Nesta quarta-feira, o trânsito da região estava sendo direcionado por 2 agentes da CPTrans. No entanto, outra preocupação dos moradores é que as obras acontecem em uma curva. Logo, a interdição também está na curva, o que aumenta o risco de acidentes e atropelamentos. Olha só, por exemplo, tá vendo? Calçada nós não temos, igual eu te disse, né? E tal. Então, minha amiga, tem que fazer essa obra aí. Petrópolis não tem, então, é rua, montanha, rio. Não tem muito pra onde correr, né? Então, o que eu acho é que tinha que ter um pouquinho mais de sinalização. E vocês estão fazendo um trabalho admirável que é trazer uma verdade que dói na gente, né? Do povo. Brigadão, né? Tem que botar a voz no povo mesmo. Então vocês estão aí arriscando equipamento caro e vida, que é mais caro ainda, né? A gente fica sempre, né? Meio cabreirozinho, mas graças a Deus já teve pior. No início deste mês de julho, a Prefeitura de Petrópolis anunciou que a Rua Duarte da Silveira vai receber obras de contenção de rua com muro de gabião, cortina atirantada e acréscimo de ponte. Foi informado ainda que a licitação para estas obras será no dia 4 de agosto e na modalidade concorrência pública. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para entender o motivo do atraso na entrega das obras e questionamos se há um novo prazo. E só foi informados de que as obras serão finalizadas até o fim desse mês. Pois é. E após a luta dos moradores do Caetitu, finalmente foi aprovado na Câmara Municipal na terça-feira o projeto de lei que prevê a criação do Parque Natural na região. O projeto de autoria do vereador Fred Procópio, que previa a criação do Parque Natural do Carangola e Caetitu, foi aprovado pelos vereadores na última terça-feira. O projeto de lei estava tramitando desde o ano passado no Legislativo e segue agora para ser sancionado pelo prefeito Rubens Bontempo. O terreno do Caetitu tem sido motivo de discussão entre vários setores governamentais, inclusive com manifestação do Ministério Público, que já indicou que o local não é próprio para a construção de moradias por ser área de preservação ambiental. O bairro não é contra a habitação popular. O bairro é a favor de uma área de lazer, da preservação das nascentes do nosso bairro. Não adianta falar
em adensamento populacional e em habitação popular sem qualidade de vida. E aí falo da falta de qualidade de vida porque vejo ela acontecendo todo dia. Durante a sessão plenária, 9 vereadores se posicionaram a favor do projeto e 3 contra. Entre eles, Marcelo Lessa, que destacou que a construção de moradias no local é importante para as vítimas das chuvas. Tivemos a maior tragédia da história da cidade de Petrópolis. E muitas famílias até hoje estão sem uma casa própria. Esse terreno, onde quer fazer esse parque, esse terreno vai ser, o governo já está com um projeto para fazer ali casa popular para aquelas pessoas que perderam as suas casas. Esse projeto já está lá, já vai chegar nessa casa, para que essas pessoas possam ter o direito de ter a sua casa numa área de segurança. No início desse mês, os moradores da região e arredores criaram um abaixo-assinado com o intuito de transformar o espaço em um parque ecológico ao invés de um conjunto habitacional. O documento contou com mais de 1.000 assinaturas e foi encaminhado à Câmara Municipal de Petrópolis. O mais importante é que a gente tenha a ciência, o bom senso, que sim, moradias populares devem ser construídas, mas onde haja infraestrutura, onde haja segurança, onde haja respeito ao ser humano. Não adianta o poder público querer porque quer construir num lugar onde a gente sabe que vai haver um desastre, porque a gente já está vendo o que está acontecendo no Vicente Rivete, que foi um condomínio também construído em cima de um brejo. Falou. Gente, vamos saber agora como é que fica a nossa previsão do tempo para hoje aqui na nossa região. Para quinta-feira, Nova Friburgo apresentará um declínio na temperatura, mas o clima ainda deve continuar agradável. Com poucas nuvens no céu durante todo o dia e sem previsão de chuva, os termômetros devem variar entre mínima de 10 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a previsão é de poucas nuvens durante todo o dia. Os termômetros devem variar entre mínima de 10 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, não há probabilidade de chuva. Durante a manhã e tarde da quinta-feira, a previsão é de poucas nuvens durante o dia. A tendência é de declínio na temperatura e os termômetros variam entre mínima de 10 e máxima de 34 graus. Em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém estável e com poucas nuvens no céu. Os termômetros para quinta-feira devem marcar mínima de 16 e máxima de 33 graus Celsius. Já Pati do Alferes, a tendência é de declínio na temperatura e ventos moderados. Não há previsão de chuva e as temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem probabilidade de chuva durante todo o dia. As temperaturas devem marcar mínima de 17 e máxima de 35 graus Celsius. É isso, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã, 7h30, a gente tá de volta com muita informação para vocês, tá? E fiquem com as imagens aí da Serra de Petrópolis, com essas diversas árvores aí interrompendo o trânsito, causando engarrafamento. Motorista, fique atento, por favor, à serra e, é claro, ao tempo, né, de subida, porque vai demorar. Tchau, gente. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.